Boa! Sejam muito bem-vindos ao primeiro grupo de estudos de análise do movimento. Eu estou muito contente que vocês se interessaram por estar aqui e por fazer essa troca. Eu sei que tem gente aqui que já trabalha com análise de movimento, né, dona Elaine Mayan? Ela é a mulher da baropodometria, manda muito bem. Eu sei que tem muita gente que gosta de neurociência, que eu vi lá no grupo. Eu sei que tem gente que é curioso, não sabe direito o que é análise do movimento, quer entender um pouco mais, quer ver quais as possibilidades disso. Então, eu quero dizer para vocês que aqui é um experimento, é um grande experimento. Se esse grupo der certo, grandes coisas virão. Vocês estão preparados? E grandes coisas do tipo parcerias com empresas de análise do movimento, curso de extensão universitária e pós-graduação. Uma coisa que vocês, para quem me conhece, sabe que eu sou da Anatomia Fácil, que eu trabalho com o Rogério, na verdade nós somos sócios. Eu sou a CEO da Anatomia Fácil, então eu controlo tudo, os bastidores. O Rogério é o especialista. E agora a gente vai começar um projeto que vai muito além da Anatomia Fácil. Como vocês estão aqui no grupo de estudos e são pessoas que são muito interessadas e querem saber coisas novas, tudo, então vocês vão saber algumas coisas em primeira mão. A primeira mão de tudo é que o Anatomia Fácil agora vai chamar Unianatomia. Agora nós somos universidade. E vai ser um projeto bem diferenciado. Vai ser uma universidade online que já vocês vão ter acesso a muita coisa boa. Essa universidade vai trazer para vocês tudo que existe de inovação na área de anatomia e muita coisa, muita coisa. E a coisa também que a gente quer trazer, que aí vai depender da nossa conversa aqui desse grupo de estudos, é a análise do movimento. Porque até então, quando vocês estudam anatomia, vocês estão estudando só anatomia para mortos, né? Então, a gente agora vai pensar em anatomia para vivos. Então, quando a gente fala em anatomia para vivos, a gente pensa em anatomia do corpo em movimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quem aí sabe o que é análise de movimento humano? Quem sabe essa área, já conheceu, já ouviu falar, alguma coisa assim? Me conta. Biomecânica, cinesiologia. São áreas muito interessantes, né, que estudam o corpo que move. A biomecânica, por exemplo, ela estuda a física, né, do movimento. Os torques. Como que é a física por trás, que tipo de movimento, por exemplo, que eu vou fazer num atleta de alto rendimento, que eu posso potencializar ele a ponto dele ser um atleta olímpico. Analisando o movimento dele. Isso é uma coisa muito legal. Que tipo de prótese eu posso colocar numa criança que foi amputada para que ela possa ter total funcionalidade durante o andar? A análise biomecânica da marcha vai me dizer isso. Que tipo... Opa, baixei uma mão aqui. Que tipo de análise eu vou saber fazer para colocar palmilha no pé de uma pessoa que anda de forma tortinha, que ela precisa de uma correção postural, um ajuste postural? A gente faz uma análise na plataforma de pressão. Então, a biomecânica permite que a gente faça esses tipos, a gente tem esse tipo de conclusão, né? Desculpa, alguém levantou a mão e está chegando gente, eu sem querer abaixei, foi sem querer. Quem levantou a mão, por favor, abre o microfone e faz a pergunta. Não? Não? Não, 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 não. Então, tá bom. E, por outro lado, a cinesiologia, ela é um tipo de... Ela também é super complementar à biomecânica, porque enquanto a biomecânica ajuda a gente a ver, fazer essa análise física do movimento, a cinesiologia,
ela permite a gente analisar os movimentos articulares durante o movimento. Será que é uma articulação sinovial? Que tipo de rotação ela permite? Né? Então, esse conhecimento em cinesiologia ele é extremamente importante também para o profissional da saúde. Mas agora vamos além. Vamos um pouquinho além. E se eu puder misturar tudo isso, a biomecânica, a cinesiologia com a neurociência? Aí eu tenho análise do movimento. Aí fica tudo perfeito. Porque vocês entendem que, primeiro, a gente estudou a biomecânica. E agora a gente começa a olhar para o corpo que se move. E esse corpo que se move, ele é impressionante. Mas antes de começar, eu quero conversar com vocês sobre umas tendências que estão acontecendo no mundo. Como eu disse, um grupo de estudos é bem provocador. Eu estou aqui para provocar e trazer algumas coisas. E antes, o meu objetivo hoje é mudar a forma de vocês olharem para o movimento dos pacientes de vocês, dos clientes de vocês, e abrir a mente de vocês para a mudança que está acontecendo no mundo. Que hoje em dia, a gente não pode ser igual a todo mundo. Hoje em dia, a gente tem que ter um olhar diferente sobre os nossos pacientes. A gente tem que olhar além. É isso que faz o diferencial de um profissional da saúde. E vocês têm que se transformar em um profissional coringa. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou falar para vocês dos tipos de equipamentos que a gente pode usar para fazer análise do movimento. E, no final, eu vou propor uma primeira leitura para o nosso grupo de estudos. Fica legal assim? Vocês gostam? Estão gostando? Estou falando groselha aqui ou não? Então tá bom. Se eu falar groselha, vocês me falam, porque eu vou falar para vocês, eu estou enferrujada. Faz tempo que eu não dou aula, que eu virei marqueteira, faz uns tempos que eu não dou marketing, ó, vocês estão vendo? Aí eu estou meio enferrujada dessas coisas. E outra coisa. Minha formação é educação física, tá? E eu sou autodidata. Autodidata na área de tecnologia de inteligência artificial e na área de engenharia biomédica, tá? Então, o meu conhecimento vai todo voltado à análise do movimento, tá? De o que está acontecendo naquela massa, interpretação desses dados. Eu não tenho conhecimento na parte clínica, tá? Então, a gente vai fazer uma troca aqui. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no movimento e vocês devolvem para a minha clínica, o raciocínio clínico, pode ser? Então, vocês me ensinam isso. Eu sei que vocês são alunos da Anatomy Flix, então eu tenho certeza que vocês vão aqui fazer essa troca aqui, que vai ser uma troca muito da boa. Fechou? E quem não é aluno da Anatomy Flix, acho que deveria ser, só o Deus. Então, vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui um material bem bacana para vocês, com muito carinho. E eu vou contar um pouquinho para vocês a minha visão sobre análise do movimento. Vou fazer aqui uma introdução para vocês, tá? E, óbvio, se eu for falar de análise do movimento, eu não posso deixar de apresentar para vocês meu homem de madeira. Não sei se... Opa, foi mal, cara. Tirei o chapéu dele. Não sei se eu falei para vocês, mas esse carinha aqui, ele representa muito para mim. Quando eu trabalhava na área de pesquisa e análise do movimento, eu queria entender os desvios, as alterações no movimento, eu usava ele para ver as amplitudes que eu poderia fazer com a perna, movimento de ombro, pescoço, cabeça, enfim. Quando a gente tem um homem de madeira, ele ajuda a gente a entender um pouquinho da cinesiologia. E ele é super interessante. Muita gente tem esse homem de madeira aqui para fazer desenhos, né? Ele ajuda a fazer todas as proporções corporais. Para mim, eles ajudavam muito na programação, para eu colocar essas medidas exatamente de cada segmento, para eu poder... Oh! Gente, meu Woodman morreu. Ah, morreu! Mas, anyway, vou contar para vocês. Se vocês quiserem o Woodman, tem na Daiso, tá? Sabe essas lojas de coisa chinesa?
A gente compra tudo que não precisa, a gente compra tudo que não precisa, depois vê que precisa e compra tudo, né? Enfim, tenha um homem de madeira, ele vai ajudar vocês. Na próxima aula eu vou trazer um mais bonitão aqui, um novo. Ai, Natan, não acredito que eu quebrei meu Woodman. Ah. Mas voltando, o que eu quero começar com vocês nesse grupo de estudos, e já é uma provocação, é falar que está rolando uma mudança aqui no mundo, né? O trabalho que a gente conhece hoje em dia, ele está sofrendo mudanças absurdas nos próximos 5 anos. Então, aliás, ele já começou essas mudanças desde a pandemia. Falam que até 2030, gente, 75% das profissões que serão as mais procuradas, elas ainda não existem. Eu sempre trago esse dado nas minhas palestras, quando eu falo com alguém, eu sempre inicio essa provocação. Por que está acontecendo? Está tendo uma mudança muito brusca na nossa sociedade. E isso é em detrimento à tecnologia que está chegando de ponta e quanto essa tecnologia está barata. Só que tem uma coisa, a maioria dos profissionais, em especial da saúde, tem a cabeça muito fechada para isso. Muitos só conseguem olhar o que vem dentro da universidade. E aí vem o grande erro. Porque a gente, dentro da universidade, a gente só vai ter, dentro das paredes da universidade, a gente só vai ter uma visão muito reduzida da profissão de vocês. Vocês estão com a faca e o queijo na mão de criar novidades e trazer estruturas novas. Então, aproveitem para serem pioneiros no que vocês fazem, tá? Eu acho que uma pessoa que está aqui ouviu eu falando isso, que é essa moça aqui, eu vou dedurar ela, que é a Elaine Mayan. Ela viu uma das primeiras aulas que eu falei sobre isso. A Elaine, ela é podóloga. Só que ela não é uma podóloga qualquer. Conta para mim o que você faz no seu dia a dia, Elaine. Que tipo de análise você faz com seus pacientes aí? Socorro, boa noite. Ela me dedurou e me deixou sem graça, gente. Sou tímida para falar. Eu sou podóloga, tenho uma plataforma de baropodometria e trabalho com a análise de biomecânica em avaliação. Então, a gente vê o movimento dos pés, como ele se comporta ele andando, né? Não na forma parada, que também dá para poder analisar, avaliar muita coisa, se o corpo se anterioriza ou posterioriza, enfim, mas como a podologia, a gente analisa mais em movimento. E essa plataforma nos mostra se o pé está tendo um pé que pode ter, a gente previne com palmilhas futuras lesões, que esse pé vai ainda ter, ou que uma pequena lesão vai se abrir em pouco tempo por conta de um estresse tecidual que está dando ali no pé. Então, e dá dados, né? Ele me dá números de quanto que está jogando ali de força na tal região do pé. Muito bom. Você conseguiria ver isso a olho nu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que vocês podem ir muito além se vocês usarem a tecnologia ao favor de vocês. Como ela está usando? Ela não é uma podóloga qualquer. Ela vai além, ela consegue predizer o problema do paciente dela e antecipar esse problema. Então, vocês perceberam que se vocês começarem a aproveitar e enxergar muito além, vocês podem mudar a história de alguém. E é isso que a análise de movimento permite. Quando eu falo análise de movimento, eu falo biomecânica, eu falo de cinesiologia e eu falo de neurociência. Eu falo da união dos três. Certo? Então, a primeira grande mensagem. Daqui 5 anos, 75% das profissões mais procuradas ainda não existem. O que vocês vão fazer de diferente para ter o seu diferencial? Vejo grandes pessoas aqui interessadas
que querem ir além. Então, busquem. E eu, como é o nosso primeiro dia de grupo de estudos, eu espero que essa frase seja o pontapé inicial para vocês e que a gente se reúna sempre para ter grandes sacadas e ideias aqui juntos, para predizer e antecipar muita coisa que pode acontecer com nossos pacientes e reverter a situação antes que seja tarde. Amém. Então, vamos lá. Além disso, gente, tem outra coisa. Uma vez que esse mercado maravilhoso está se abrindo, a gente precisa olhar além. É o que eu estou falando para vocês. Hoje, assim, é revolucionário você ter um ponto de vista e seguir esse ponto de vista, né? Ou seja, uma vez que você definiu ser um profissional diferenciado, você tem que continuar seguindo essa linha. O que eu posso fazer de diferente na massoterapia? O que eu posso ter de diferencial que as pessoas vão me procurar? O que a tecnologia pode me ajudar como massoterapeuta, por exemplo? Então, uma vez que você se dispõe a já ter um conhecimento adquirido na universidade, no seu curso técnico, agora, o que você pode agregar? Que habilidade você pode criar para deixar isso ainda mais poderoso, né? Aí vem uma capacidade aqui que raras profissionais têm. E mais uma provocação para você, que é learn ability. Isso em inglês nada mais é do que a capacidade de aprendizado. É você se adaptar e desenvolver seus conhecimentos ao longo da sua vida profissional. Pensa aqui comigo. A Laine, que acabou de mostrar, contar para a gente o case dela, ela fez um baita curso de podologia. Ela poderia estar trabalhando como podóloga, fazendo o dia a dia dela como ela faz, comum como qualquer outra podóloga. Vocês concordam comigo? Só que ela viu que haviam outras possibilidades. Ela viu além. Ela viu que utilizando uma ferramenta biomecânica, ela poderia predizer isso. Olha o estalo que deu na ideia, na cabeça dela. O que vocês podem trazer de diferente na produção de vocês? Que estalo que vocês podem ir? Porque daí, como você é pioneiro, você tem que aprender a olhar diferente dos outros. E daí você tem que ter a habilidade de poder encaixar o seu conhecimento com essa nova coisa que você está criando. E é isso que vai fazer você ter um diferencial no mercado. E hoje eu vou falar para vocês como ter esse diferencial. O diferencial, gente, é você ser um profissional coringa, tá? Que é um profissional tecnológico e analógico. É o profissional que tem a carta na manga. Então, assim, faz anos que eu venho falando isso. Anos, gente, eu juro para você, estou na análise de movimento aqui, eu posso dizer há 20 anos, e há 20 anos eu falo isso para muitos profissionais da saúde que eu cruzo. Por favor, aprendam a utilizar equipamentos que possam mensurar o movimento dos pacientes de vocês, os quais vocês possam mostrar para eles o antes e o depois do tratamento, quanto eles melhoraram, que possa guiar vocês de uma forma mais assertiva, se você está fazendo a coisa certa ou não. Tem muita gente que fala assim, mas Ana, isso é muito caro, que tipo de equipamento eu posso utilizar? Que coisa eu posso fazer para ser profissional tecnológico? Hoje eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou começar com os equipamentos inacessíveis, e depois eu vou começar com os equipamentos acessíveis, que estão na palma da mão de vocês, e isso vai ser a discussão do mês no nosso grupo de WhatsApp. Combinado? E aí, todo mundo me acompanhando até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver, gente, eu só estou com uma tela, tá? Eu vou melhorar isso aqui. Tudo jóia? Maravilha. Então, meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho para vocês, tá? Meu nome é Ana Kleiner, eu sou profissional da área de educação física. Sou profissional da área de educação física e trabalhei durante muitos anos na área de pesquisa.
fui acadêmica dentro da Politécnica de Milão, lá na Itália, em Milão, durante praticamente 5 anos da minha vida, onde o que eu estudava era análise do movimento voltada ao andar das pessoas. Só que eu não estudava só análise clássica do movimento, análise de marcha. Lá eu comecei um movimento de análise por sensores, que é a análise que vai permitir vocês a levar um conhecimento além para a clínica de vocês. E agora a gente vai falar sobre esses sensores. Mas antes, vocês já pararam para ver o quanto o movimento é importante para o ser humano? O quanto ele sempre foi retratado na história? Eu estou aqui mostrando para vocês uma arte rupestre, que está dentro de uma caverna. Vejam, aqui eles estão retratando desde o homem caçando, crianças brincando, homens dançando. Aqui, por exemplo, é uma escultura de um vaso grego, que está retratando os Jogos Olímpicos de Atenas. E por vocês verem algo tão simples e centenas, talvez milhares de anos atrás que foi feito esse vaso, a precisão que eles estão relatando a fase aérea da corrida desses corredores. Isso vem de observação. Isso vem de você gostar muito do movimento. O movimento está muito além, né? Veja, por exemplo, o Discóbolo de Miron. Como Miron fez algo tão incrível, né? Numa estrutura de mármore, ele precisou estudar muita anatomia, muita cinesiologia para entender esse movimento com precisão desse lançamento de disco de movimento. Então, vocês veem como o movimento é encantador, né? O movimento é arte, o movimento é vida. O movimento é que permite que a gente interaja com o ambiente que a gente vive. Sem movimento, a gente morre. Sem movimento, a gente morre, a gente vegeta. Então, olha como ele é importantíssimo para nós, profissionais da área da saúde. Como é importantíssimo a gente poder dar aos nossos pacientes a maior funcionalidade possível para eles, dentro das limitações deles. Aqui também não sei se vocês conhecem o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Isso aqui é um clássico para as pessoas que gostam de estudar as proporções do movimento, as proporções do corpo humano. Porque uma vez entendida a proporção do corpo humano, a gente também consegue entender muitas variáveis dentro da análise do movimento. E agora a gente não vai falar sobre isso, mas como é a nossa primeira aula, eu quero que essa imagem do homem vitruviano, ela fique na cabeça de vocês, porque no momento oportuno, a gente vai falar sobre essa beleza da proporção corporal, tá? Mas, voltando para o movimento, se você é um bom profissional da área da saúde, você consegue, por exemplo, na área da educação física, promover o maior potencial do seu atleta. Por exemplo, isso aqui, para quem ama o basquete, é um dos momentos mais icônicos do basquetebol mundial. É quando o Michael Jordan fez o Air Jordan. Ele teve a capacidade de pular da linha do lance livre, que fica mais ou menos a 2 metros de distância do cesto, e andar no ar até cravar o cesto. Parece bobagem, mas é praticamente impossível um homem conseguir pular tão alto quanto ele pulou. Vocês conseguem ver aqui, ó? Como o Michael Jordan conseguiu essa altura? Treino, um preparador físico super capacitado, e na época eles já aplicavam a análise biomecânica para potencializar o desempenho desses atletas. Então veja como um movimento muito bem assessorado pode atingir limites incríveis. E não é só isso, gente.
Quando você entende do movimento, você consegue ver até a beleza que está quando está na descoberta do andar de uma criança. Como ela consegue, com uma perna tão pequenininha, manter de pé um tronco grandão e um cabeção grandão. Você começa a ver que o padrão de andar de um bebezinho não é um padrão normal de uma criança de 7 anos ou como nós adultos. Que a gente coloca, né? Primeiro um pezinho, depois o outro, mas sempre numa distância entre as pernas de no máximo 10 centímetros, né? Então, note que eles abrem a base de suporte, por quê? Porque eles não têm equilíbrio. Então, geralmente, quando o bebezinho anda, ele abre as pernas, abre os braços e fica tentando manter o equilíbrio dessa cabeçona e desse tronco. Agora, vem cá. Vocês já perceberam o que acontece quando um idoso começa a ter algum tipo de dificuldade na marcha? Que postura de andar ele apresenta? Alguém me responde? Deixa eu ver. Anteriorização da cabeça, né? Exatamente, Isa. E o que é mais legal? Ele volta a andar que nem um bebê. Vocês estão vendo como o movimento é incrível? Quando ele é bem observado aqui, a gente só está observando o olho nu, hein? E olha como o movimento já foi dedo duro se a gente tiver a sensibilidade de olhá-lo. Que nem aquela galera lá da arte rupestre, dos vasos. Eles conseguiam olhar o movimento na beleza dele, na estética. Mas eles viam bruto. Eles não viam os detalhes. Né? Outra coisa que a gente consegue ver a olho nu, por exemplo, e é um movimento incrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que vocês vão gostar também, que isso aqui foi uma coisa que me deixou muito... Durante muito tempo me fez estudar muito. É o padrão de movimento de uma criança com paralisia cerebral. Olha só, aqui, nesse caso, né, ela está andando com a ajuda de um andador, né, que é um acessório que faz com que ela consiga ter essa funcionalidade. E que bom, porque teve um fisioterapeuta, um TO, um ortopedista, que enxergaram uma forma dela conseguir caminhar e de estimular esse caminhar. Notem a base de suporte dela mais aberta. Mas notem também que engraçado que é o nosso cérebro, né? Ele sempre vai achar uma maneira de ajudar a gente a realizar o nosso movimento. Não é incrível? Porque, olha, muito provavelmente ela é uma criança que seria uma cadeirante. Aí ela teve profissionais, uma equipe multidisciplinar que teve uma visão e desenvolveram um equipamento que ela pudesse andar, um andador para ela. E olha como o cérebro dela se adaptou e realizou um movimento para que ela pudesse realizar a marcha. Ela faz uma anteriorização do quadril e dos braços, e com isso ela consegue esticar as pontas dos pés no chão e se mover. O que é isso? Isso é a prova da conexão, né, de como o movimento ele é controlado pelo sistema nervoso central. E quando há uma lesão nesse sistema, alguma coisa vai acontecer no movimento. E aí, cabe a nós, como profissionais da saúde, deixar essa criança para sempre numa cadeira de rodas ou desenvolver estratégias que façam com que ela seja funcional dentro das limitações dela. Qual você escolhe? E que olhar vai te permitir isso? Biomecânica, cinesiologia, neurociência e empatia. E amor pela profissão. E eu sei que tá cheio de gente assim aqui, não tá? Eu sei que tá. E daí,
tem outra coisa, que para mim essa imagem também diz tanto, gente. Tanto, tanto, tanto. Porque vocês perceberam que tem muita gente que envelhece, como esse casal lindo que está aí, que não consegue mais sentar no chão e fazer um piquenique. Mesmo que eles não tenham nenhum tipo de neurodegeneração, eles tiveram alguma coisa articular nos ossos, alguma atrofia, alguma coisa por falta de atividade física que restringiu a função dele. Então, está aí mais um movimento para a gente, entendendo de análise de movimento, mostrar para essas pessoas, quando elas estiverem com movimento restrito, que elas precisam melhorar para poder sentar no jardim, fazer um piquenique, ter uma vida mais funcional. E isso, gente, se vocês tiverem esse poder, vocês vão fazer da vida dessas pessoas mais incrível ainda, porque imagina você poder se aposentar gozando de uma vida incrível. E não, isso daí é independente de qualquer coisa, de classe social, de nada. É só você fazer um ajuste para a pessoa. Falar assim, olha, movimente-se mais. Porque tá aqui, ó. Porque o jeito que você tá, daqui mais ou menos 5 anos, você não vai conseguir nem sentar numa cadeira sozinho. Olha aqui o teste que eu fiz para você e quantifiquei. E olha como você tá ruinzão já. Olha o poder disso pro profissional de educação física, por exemplo. Para mostrar para eles testes funcionais importantíssimos. Fala assim, cara, se você não fizer os exercícios da forma com que eu estou te mostrando aqui, vai dar ruim. Por causa disso, disso, disso. Olha só. Você está com você está com pouca força de quadríceps, isquiotibiais, tronco, abdômen. Sabe o que isso está significando? Daqui 5 anos você é um idoso caidor, cara. E eu fiz um teste TUG aqui, vi o momento que você levantou da cadeira, uma pessoa da sua idade leva 1,5 segundos. Você levou 5. Não está errado? A olho nu você não mostra isso. Mas com o equipamento certo você mostra. Legal, né? Esse é ser parte da nova geração dos profissionais da saúde. É esse o poder que a gente está tendo aqui nas mãos durante esse grupo de estudos. Gente, alguma colocação até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou passar rapidamente aqui para vocês sobre alguns tipos de equipamentos que a gente usa para análise de movimento e biomecânica. Hoje é o tema que eu vou falar para vocês. Eu vou falar dos impossíveis, que custam $1 milhão, e eu vou falar dos possíveis, que não custam $1 milhão, não são, jamais serão precisos igual a eles, mas que podem fazer a diferença na clínica de vocês. Fechou? Então, vamos lá. Quando eu trabalhava na Politécnico, na Unicamp, na Unesp, na UFSCar, só um minutinho, vou beber uma água. Eu trabalhava dentro de um laboratório, que nem esse aqui, em Melbourne também, que ele era totalmente reto. Retinho. Não podia nem desviar 1 milímetro do chão, tá? E ele era forrado de equipamentos que tinham que ser absurdamente calibrados para que tivesse, com toda a precisão do mundo, os movimentos articulares, musculares e os movimentos e as forças que a pessoa aplicava durante o movimento. Então, para isso, eu tinha a cinemática, que são milhares de câmeras, milhares não, né? Geralmente tem de 6 a 10 câmeras que ficam nos laboratórios de análise de marcha. E também depende do objetivo, tá? Já trabalhei em laboratórios com 50 câmeras e já vou explicar para vocês por que 50 câmeras. E essas câmeras, elas ficam posicionadas em locais estratégicos, onde elas ficam capturando o movimento, tá vendo desses marcadorzinhos aqui? E esses marcadores, eles delimitam
todos os segmentos corporais, e que a partir de cálculos matemáticos, a gente consegue saber exatamente o movimento daquela articulação. Então, isso se chama análise cinemática. Sabe? No mundo utópico, todo centro de reabilitação deveria ter esse exame. Mas ele custa mais ou menos uns 500 mil reais para você ter um laboratório desse hoje em dia, para mais, tá? Outro equipamento que é incrível é uma plataforma, que durante a pessoa, quando ela está andando, por exemplo, na análise de marcha, que era a minha especialidade, eles tinham essas plataformas no chão, então tá vendo que tem esse tapete aqui diferenciado, que está cheio dessas plataformas, geralmente tem 4. Na qual, quando a pessoa pisa nessa plataforma, a gente é capaz de ver tudo, da distribuição de plantar do pé até as forças que ela aplica no solo durante o andar. Essas forças, elas ajudam a gente a entender o torque articular e a potência de cada músculo durante o movimento. É muito legal. E esses sensorizinhos que estão aqui em cada músculo, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, tá vendo? São sensores de eletromiografia. Esses sensores, eles permitem que a gente veja o movimento de cada músculo. Então, eu sei exatamente qual músculo está agindo durante determinada fase do andar, por exemplo. Então, é como se isso aqui, ó, esses 3 equipamentos que eu estou mostrando para vocês, fossem uma orquestra sinfônica da análise do movimento. É a coisa mais poderosa e mais incrível que vocês podem ver. Claro, a gente não tem acesso a isso. É muito caro. Um laboratório nesse padrão que eu estou falando para vocês, aí ele já subiu para R$1 milhão. Só que um monte de gente já fez pesquisa com isso, vocês concordam comigo? Muita gente já trabalhou com isso, tem muita coisa, muito dado catalogado, livros, como esse livro aqui, por exemplo. The Biomechanics of Movement, onde todos os pesquisadores do mundo que tinham um laboratório como esse, vou até mostrar para vocês, eles se reuniram e colocaram um emaranhado do conhecimento deles sobre essas técnicas, sobre o andar das pessoas. Então, eles trouxeram para a gente noções muito importantes sobre o papel dos nossos ossos, das nossas articulações, dos nossos músculos, durante o andar. Então, isso dá para a gente trazer para a gente insights para a gente aplicar na clínica. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no grupo. E, agora, a gente também pode usar ferramentas que são sensores inerciais. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que são, e daí eles são as coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia. E um spoiler, estão dentro do nosso celular. Gostaram disso, né? Então, gente, só para critérios de conhecimento, porque talvez a gente tenha alguns estudos que a gente vai falar sobre a cinemática. Então, só para vocês entenderem como a cinemática funciona, e eu acho isso muito legal, e eu queria compartilhar com vocês. Eu posso entrar nisso, só para critério de curiosidade, para vocês aprenderem? Deixa eu ver se a galera curte a ideia. Estão curtindo? Estou trazendo coisa que está fazendo diferença para vocês? Está melhor que Netflix? Não, né? Aí eu lasquei, né? Então, tá bom, vamos lá, vamos lá. Então, aqui, isso aqui, agora, é um laboratório de análise de movimento e a gente vai aprender o que é análise cinemática. A análise cinemática é composta por marcadores, que são bolinhas, que tem uma fita adesiva especial que reflexiva, que a gente sempre vai colocar em acidentes ósseos, porque eles são muito mais fáceis de ser palpados, e esses acidentes ósseos vão permitir que a gente construa cada segmento do corpo humano. Da hora, né? E esse anel vermelho que está aqui, como o próprio nome diz, é a emissão de uma luz infravermelha, porque é como se fosse, sabe quando um GPS... É como se esse GPS emitisse um sinal assim, de laser e sabe exatamente onde está aquela bolinha. Ele não perde o olho. Então, é como se ela fica ela é tão precisa, essa câmera, que ela não perde
nenhum cisquinho dessas bolinhas, né? Então, elas fazem isso, ó, elas criam um campo calibrado para saber onde está esse movimento dessa bolinha no corpo da pessoa. Então, aqui, por exemplo, foi um estudo que eu fiz lá na Itália, de um menino que jogava futebol. E eu precisava ver alguns movimentos que ele fazia com a cabeça, com a bola, por exemplo, com o tronco, para ver a ginga, e o joelho dele como se comportava. Porque, geralmente, os jogadores de futebol, eles têm muita lesão de quadril, joelho e tornozelo, por conta da ginga. Então, foi feito esse estudo. E olha que legal, gente. Essas câmeras permitiram pegar, tá vendo? Ó, essas bolinhas que eu coloquei aqui no menino, e transformar nesse avatar. E é tão preciso que quando o bonequinho começa a andar, ele faz a mesma ginga que o menino. Então, eu sei exatamente se ele está fazendo algum movimento que está sobrecarregando uma articulação. Então, por isso, para um grande clube como o Milan, por exemplo, é importantíssimo saber, porque se o moleque que eles vão contratar R$1 milhão tiver uma ginga errada e puder ter algum probleminha no joelho, ou eles vão primeiro reabilitar esse menino, ou eles não vão contratar. Então, aqui é um modelo aqui de posicionamento desses marcadores nesses acidentes ósseos. Então, na pelve, por exemplo, né? Aqui a gente coloca na espinha ilíaca anterior, espinha ilíaca posterior. Aqui no fêmur, aqui na cabeça do quadril, no epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Tá vendo? Sempre vai formar um triângulo. Aqui, por exemplo, é na perna. Os nomes estão esquisitos, gente, que está em italiano, tá? Isso daí eu esqueci de traduzir, desculpa, tá? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, no maléolo lateral, medial, tuberosidade tibial e na cabeça da fíbula. Então, é nesses posicionamentos que a gente põe para a gente poder desenhar com esse sistema de cinemática esses segmentos corporais, tá? E daí, a gente tem, por exemplo, como aqui em análise de marcha, esses dados aqui. Aí eu ouvi todo mundo aqui, ai, Ana, o que é isso? Socorro! Me tira daqui! O que eu vim fazer aqui? Não, gente, calma, relaxa. Isso aqui é como se fosse um raio-x em movimento do andar de uma pessoa, por exemplo. Que vou ensinar vocês a lerem isso. Vocês lembram aquele vídeo do Rogério do Pãozinho? Dos planos do movimento? Quem viu? Deixa eu ver quem viu. Do plano sagital, plano lateral, medial, né? Transverso. Pois é, Brasil. Agora você está vendo esse movimento. Seu olho vai ser capaz de ver isso em gráficos. Então, o que a gente faz é conseguir ver isso em 3D. Eu estou vendo exatamente em qual é o plano de movimento, como o cara está andando. Isso é muito legal. Porque eu sei o quanto ele está se desviando da normalidade. Então, esses gráficos são muito poderosos, porque eles me permitem uma coisa, ó. Por exemplo, aqui é a análise de uma criança que andava em flexão plantar, tá? Com paralisia cerebral. Então, tudo que vocês estão vendo em cinza aqui, tá vendo esse gráfico mais gordinho aqui? São os dados da normalidade. Tudo que vocês estão vendo em vermelho e também em verde é o lado direito, o lado esquerdo, tá? O direito sempre vai ser verde, o esquerdo sempre vai ser vermelho, tá? E daí a gente vai ver quão eles estão destoando da média. Aqui, por exemplo, no centro, é o plano sagital. Que movimentos a gente tem no plano sagital? Agora vamos lá, vamos para a cinésio. Dorse, plantiflexão, flexão, extensão do joelho, flexão, extensão do quadril, ântero e retroversão da pelve. E também o tilt do, que a gente fala, esse ajuste do tronco, que é o tronco que vai para lá e para cá, tá? A aula é mais legal dar andando. Mas aí a gente promete, por exemplo, aqui no plano sagital, sem vocês ainda a gente discutir isso, vocês já batem o olho aqui, por exemplo, no tornozelo, tem algo muito de errado, não tem? Ó. O que é isso, Brasil? No caso, a pessoa está andando em flexão plantar. Aqui, ó.
por conta do jeito que ela anda em flexão plantar, o joelho delas está sempre tendo uma extensão. Ele não funciona, ele não consegue flexionar. E por aí vai. Mas fiquem tranquilos. Hoje a gente não vai falar sobre isso, e eu prometo que eu tenho um jeito de vocês aprenderem a ler esses gráficos que vai ser divertido. Porque a gente não lê esses gráficos só pelos riscos. A gente vai ler eles como se fosse mountain bike, vocês vão ver que vai ter asa da borboleta, vai ter uns negócios aqui, ó, que isso daí vai ficar, ó, mel na chupeta para vocês. E vai ser divertido a gente interpretar isso juntos. Tá? E onde eu quero chegar? A cinemática, ela é tão precisa, gente, tão precisa, tão precisa, tão precisa e tão incrível, que quem assistiu o filme Avatar sabe que no making of eles usam esses pontinhos para transformar os atores nos personagens, né? E esse filme Avatar, ele é tão sensacional no avanço da tecnologia da cinemática que eles conseguiram fazer esse tipo de análise do movimento embaixo d'água. Esse último que lançou, da trilogia, ele foi filmado totalmente submerso e a análise cinemática foi feita embaixo d'água. Isso aí, para a gente, é muito bacana, porque eles conseguiram criar um efeito de distorção ótica das lentes das câmeras, que para quem é nerd sabe que isso é de outro mundo. Então, James Cameron mora no coração dos nerds, porque ele sempre vai além, né? Não só na área do cinema, mas também na área da biomecânica. E ele merece um ouro. Outra coisa é a análise cinética que eu falei para vocês, né? São essas plataformas de força aqui. Essas plataformas, elas são incríveis, porque elas conseguem ver as forças que a gente coloca de impacto no chão, que são as forças vertical, que é onde a gente coloca, por exemplo, o calcanhar no chão, daí a gente faz um amortecimento e faz o take-off, a gente tira a pontinha dos dedos do chão. Olha que legal, ela consegue mensurar essas forças. Dentre outras. Mas essa aqui, que parece uma asa de borboleta, ela é extremamente importante para a gente ver o real funcionamento da nossa articulação do tornozelo. Isso daí está super correlacionado e traz dados incríveis para a gente. E essas três forças juntas, quando a gente é analisada na plataforma de força, a gente consegue mensurar a força de atrito que essa pessoa põe no chão, e essa força de atrito está super correlacionada com o nosso escorregar, o nosso cair, com a queda de doses. Então, é uma análise simples para a gente ver se é um idoso caidor ou não, dentro desses laboratórios. Isso daí foi meu doutorado. Aqui está um exemplo dessa força. Aqui também está, graças aos dados de cinemática, a gente, junto com o dado da plataforma de força, a gente consegue aqui mensurar, por exemplo, a potência do músculo durante o andar e o torque articular. Isso daí também é uma medida muito importante para a gente. E é usada, por exemplo, para atletas, que nem o Jordan que eu mostrei lá no final para vocês. Graças a essas análises do torque articular e da potência muscular do Jordan, ele teve articulações preservadas e muita força para poder andar no ar e fazer essa cesta icônica no basquetebol, que até virou tênis, é um dos tênis mais caros do mundo, né, a linha de tênis, o Air Jordan. Também existe uma que é acessível para vocês, e é que a Elaine faz. É distribuição do centro de pressão. Essa análise, ela é mais acessível, uma plataforma de pressão, hoje em dia, eu acredito, eu estou meio fora do mercado, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor, Elaine. Ela pode custar em torno de R$15 mil a R$50 mil. Ela é mais acessível, mas ela é cara ainda. Mas ela não precisa de um ambiente super calibrado, como eu estou mostrando para vocês, como é um laboratório de análise cinemática, e ela traz dados que são impressionantes. Esse exame de baropodometria, ele é capaz de mostrar para a gente as distribuições das pressões da nossa planta do pé no chão. E ela faz um mapa para a gente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver uma linha que chama gate line, que é exatamente essa linha, que saber se
nosso pé está fazendo esse movimento de mapa, borrão no chão, de forma coerente. Então, a partir dessa gate line, a gente consegue ver quais áreas estão tendo mais pressão durante o andar de um indivíduo. Então, a gente vai depois caprichar nisso, nessa análise, mas notem, tá vendo que aqui tem esse capa? Esse capa é a quantidade de pressão que a pessoa impõe. Quando é rosa, é muita pressão. Quando é branquinho, é pouca pressão. Então, de repente, aqui, ó, só de a gente analisar esse dado, a gente pode estar vendo que quando a pessoa está com o pé totalmente posicionado no chão, ela tem uma maior pressão aplicada aqui no tornozelo, aqui no médio pé e no hálux. O que isso quer dizer? Então, voltando para o laboratório cara, a gente tem a análise de eletromiografia, que é a análise dos músculos em funcionamento, e isso aqui, para mim, é a coisa mais linda do mundo, porque a eletromiografia, ela mostra para a gente a incrível coordenação dos músculos durante os nossos movimentos, aí durante a marcha. Eu acho isso lindo. Eu acho isso poderoso. Eu acho que quem olha para uma imagem dessa e vê o nosso corpo em movimento e falar que não existe um criador, eu não sei, eu não sei como. Mas olha como o nosso corpo é incrível, né, gente? Como a gente pode ter uma estrutura que é o nosso cérebro capaz de controlar tantos músculos de forma coordenada e ordenada para realizar o movimento, né? Como isso é uma benção. E como a gente entender disso na totalidade, na normalidade, como a gente está, pode trazer para a gente insights importantíssimos sobre os nossos pacientes. Então, eu sou apaixonada quando eu falo disso. Eu estou enferrujada, eu sei. Faz tempo que agora eu sou marqueteira, mais marqueteira do que da área da saúde. Mas eu espero que eu transmita hoje para vocês um pouquinho da paixão que eu tenho e que vocês comecem a ver que existe algo além, né? Algo que vai muito além para vocês. Agora sim, né? Vocês estão aqui. Ô, Ana, você já quebrou o seu Goodman? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, que decepção. Eu vou na DARS amanhã, viu? E você mostrou para mim os caras aqui, né? Mostrou um acessível aí para mim e tal, mas vem cá, será que eu não posso aplicar isso? Ô, Evelyn, obrigada, que querida. Sim, tem. E tem mais coisas que vocês podem imaginar. E se bobear, vocês estão até usando, que são os sensores inerciais. Eles têm um nome esquisito, né? Sensor inercial. Aqui eu só vou mostrar para vocês aqui um laboratório, do jeitinho que eu falei, calibradinho, com as plataformas, tá? Só para encerrar aqui. A gente não tem acesso a isso no dia a dia, mas a gente tem acesso a isso, que são os sensores. O que acontece, gente? A minha maior crítica, quando eu falo desse laboratório Carão, é que sim, ele traz informações para a gente valiosa, linda sobre o corpo humano, sobre o movimento. Só que dentro de um local calibrado, tudo certinho, sem nenhuma intervenção do ambiente. E meus queridos amigos, profissionais da saúde, francamente, a gente que viu o comercial da Omo, existe aprendizado sem manchas, gente? O movimento feito num ambiente reto e controlado, ele não é o mesmo ambiente do dia a dia. E a gente cuida de pessoas, a gente reais, né? Pessoas que têm uma vida real, num ambiente real, cheio de desafios. Seja uma pessoa que está querendo procurar um personal para melhorar o físico, a qualidade de vida, seja um fisioterapeuta que atue com desordens do movimento. A gente atua
com pessoas que vivem num ambiente que tem muitos desafios. Então, tá, esse equipamentão aí de análise do movimento que eu falei para vocês, ajuda a gente? Ajudaria. Mas as informações que ele trouxe para a gente, que a gente tem hoje, de tanta pesquisa, elas podem ser aplicadas se a gente começar a ter equipamentos que a gente possa observar os nossos pacientes no dia a dia deles. E exames que possam mostrar melhor essa funcionalidade, né? Então, por exemplo, um sensor inercial super poderoso é o smartwatch. Muitos de vocês têm, que é esse Apple Watch, o Samsung, tem tantos, o Garmin, né? O que eles têm de diferente? Gente, vou falar aqui só uma análise simples que esses sensores trazem para a gente, tá? Eu ainda nem estou complicando a coisa. Mas eu vou perguntar para vocês, tá? Uma pessoa adulta, que não tem nenhuma alteração no movimento, ela caminha 10.000 passos em média por dia. Se ela caminhar 20.000 passos por dia, o que isso diz sobre ela? Alguém sabe me falar? Que ela é fisicamente ativa. Se ela caminha 5.000 passos por dia, o que isso diz para mim? Que ela é sedentária. Que correlação você pode fazer com isso? Inúmeras. Comportamentalmente, por exemplo, uma pessoa com crise de ansiedade, ela não vai parar quieta. Comportamentalmente, uma pessoa com uma depressão profunda não vai levantar da cama. Já não é um sinal que o movimento está te dando? Começa por aí. Agora, a pessoa fica deitada na cama, mas o smartwatch está mostrando que ela tem picos de frequência cardíaca. Pode mostrar um monte de coisa. Então, ó, só esse sensorzinho que a gente está levando aqui, ó, com um relógio, ele já pode trazer indicativos de qualidade de vida da pessoa. E hoje em dia, o que está na hype, gente? A medicina da qualidade de vida. E eu vou falar como educadora física. Chupa a medicina! Por quê? Eu falo com gosto. Porque eu falei a vida inteira que a educação física ia ser a nova medicina. E agora eles vêm com esse papo de doutor, que a pessoa tem que cuidar bem da vida e se movimentar. Aí, quando eles vêm falar para mim de sensor inercial, os médicos ficam assim para eles. Ah, jura? Desde quando? Por quê? O movimento é sagrado, gente, é lógico. E a galera da medicina da qualidade de vida, os médicos que agora estão indo para a educação física, eles estão notando que esses sensores, esses smartwatches, eles podem trazer informações importantes para eles no dia a dia. Mas a gente já faz isso faz tempo, profissionais de educação física, fisioterapeutas. A gente faz isso faz tempo. Eles estão entrando na nossa frente. Mas eles já estão pedindo arrego para nós também. E não é só isso, gente. Aqui, ó, é uma revista que chama PLOS ONE, tá? É um journal. E essa daí é só de 2016, essa revista. Ela tá velha já, né? Quando fala de tecnologia, 2016, gente, quase 10 anos atrás. Mas aqui mostra, por exemplo, N coisas, N sensores que a gente pode encontrar que são de baixos custos e a gente pode estar trabalhando com eles. Os acelerômetros que estão no nosso celular, os altímetros que estão dentro do nosso celular, as câmeras digitais que estão dentro do nosso celular. O eletrocardiograma, ele não está dentro do nosso celular, mas tem muitas empresas que têm dispositivos que podem plugar no nosso celular e também pode ver essa frequência cardíaca. Agora vocês vão ficar surpresos. Que tipo? Aquela fita
de atividade física e coloca aqui, ó, embaixo do coração. Eletromiografia. Algumas empresas já estão desenvolvendo eletromiografia bem bacana para poder colocar e plugar no celular, é um pouco mais custoso, né? Eletrodermostato de tempo, o GPS, a localização por GPS. Isso também é muito legal para você saber, por exemplo, entender se a pessoa pode ter dado 20 mil passos no dia, mas ela andou em um lugar plano ou ela foi em um lugar montanhoso? Que impacto isso tem no físico dela, né? Microfone. Gente, tem muita coisa assim de análise de qualidade de sono que usa o microfone do celular, por exemplo, para ver se a pessoa quanto ela ronca durante a noite. Usando o celular, tem aplicativo para isso. Oxímetro também, o oxímetro, ele é interessante, que parece que dá para fazer um teste dele pela câmera do celular. Existem aplicativos para isso, dentre outros, né? Então, vocês veem quanta riqueza a gente tem aqui dentro desse bichinho? E aqui também, se tudo correr bem, no próximo grupo de estudos eu vou trazer para você uns sensores mais rebuscados que estão entrando no mercado brasileiro e permite que a gente faça análise do movimento com mais assertividade, especialmente da marcha. E que eles podem, em teste de tug, sentar e levantar, amplitude de braço, movimento de pescoço, dentre outros, que estão entrando agora no mercado e brasileiro e estão super acessíveis. Então, se Deus quiser, no nosso próximo encontro eu vou falar sobre isso com vocês. Então, hoje eu encerro, né, a minha fala aqui com uma provocação. Hoje eu só falei de alguns equipamentos que vocês podem utilizar no seu dia a dia, que podem trazer informações importantes e até predizer alterações nos seus pacientes. E essas ferramentas, elas são poderosas porque elas vão te dar um olhar supersônico, vai fazer você enxergar além e você vai fazer parte desse novo e seleto grupo de profissionais da saúde, que vão além do achismo, que medem em dados, que mostram esses dados para o paciente, né? E vocês viram que é possível hoje. Então, a gente termina aqui essa fala fazendo uma brincadeira. Vamos fazer naquele nosso grupo de estudos trazer ideias? Como você usaria o seu celular para analisar o seu paciente? O que eu posso trazer de diferente para eles? Gente, usem a criatividade. Eu também vou trazer algumas coisas, mas eu vou esperar vocês primeiro, tá bom? Eu quero que vocês usem a criatividade. Vocês não têm um laboratório de análise de marcha na mão de vocês, mas vocês têm um celular. O que vocês poderiam utilizar o celular na prática clínica de vocês? Gente, não precisa ser nada sofisticado. Pode começar pelo início, só com a camerinha. Boa, Ângela, dá para gravar a marcha para análise. Boa! Porque... Não vou falar. Não vou falar, não. Vocês que vão se virar agora no grupo, porque eu quero que vocês agora, ó, comecem a conectar as coisas que eu tô falando aqui. Eu só vou dar um spoiler. Se você puder usar só a sua câmera para analisar a marcha do seu paciente, você pode controlar o tempo que você está vendo o movimento. Isso também vai você vai poder ver quadrinho por quadrinho. Isso vai ajudar você a ver detalhes importantes. Mas não todos. Pegou? E aí, gostaram? Podemos continuar com esse nosso experimento de grupo de estudos? Fala, dona Evelyn. Não, eu apertei para reagir e subiu a mãozinha, mas muito legal. Gostei bastante. Agora é pesquisar e ir atrás. Você jogou a isca. Agora é com a gente.
Falei para vocês, é grupo de estudo. E eu quebrei meu Woodman. Quebrei de novo. E daí a gente... A Natan comprou o Woodman para mim. Eu achei que Obrigada. saía. Quando eu vi que caiu, falei, deve ser normal. Não. Depois a reação dela. Ele morreu, ó. Meu pecado. Vou atrás daquele articulado para você, que ele sai, solta as pecinhas que é de imã, sabe? Obrigada, Natan. Isso é muito amor. Mas é isso, gente. Eu tinha uma pacientezinha da Masso que ela dizia assim, eu tô com dor aqui no meu ombrinho da Barbie. Ombrinho da Barbie. Que bonitinho, gente. Quantos aninhos? Não, ela já tinha 25 anos. Que bonitinho. Mas era a forma dela dizer que era a articulação que doía. Ela lembrava do ombrinho da Barbie. Que bonitinho. Cada uma, né, gente? Mas é assim, a gente tenta ver hoje, gente, né, que a gente conversou aqui, o que vocês podem fazer de diferente? Que eu vou trazer, lógico, né, durante o grupo, a gente vai falar bastante coisas, e o próximo, além de a gente trazer essas diferenças, assim, vamos ver o aplicativo, será que tem aplicativo para a gente ver isso? Será que os componentes dentro do celular podem estar isso? Será que o smartwatch ele traz para a gente de informações preciosas? Eu quero que vocês pensem sobre isso. E para o nosso encontro que vem, a gente vai começar a delinear um pouco de neurociência. Eu vou trazer para vocês um artigo que eu escrevi quando estava no mestrado. Nossa! E eu sou, né, gente? Desculpa. Mas ele é sobre o papel dos sistemas sensoriais no controle postural. Eu vou colocar lá para vocês para lerem, tá? E ele é em português, esse artigo. E eu adoro esse artigo, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi na minha vida, que foi com uma amiga, eu escrevi com uma amiga muito querida, quando eu estava no mestrado. E, por incrível que pareça, é um dos que mais foram lidos. E ele conta para a gente um pouco desses sistemas sensoriais, porque a gente lá na Anatomy Clix, a gente estudou muito de tudo, né? Todos os sistemas corporais. Mas para a gente estudar a análise do movimento, agora a gente tem que aprofundar um pouquinho mais sobre o sistema visual, o sistema somatosensorial e o sistema vestibular. E não é a FUVEST. Não. Nananina, não. É o que está aqui, ó, no nosso ouvido. O que esse cara faz? E é muito bacana esse artigo, porque ele fala de uma coisa que chama represamento sensorial. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então, vamos ler o artigo, minha gente, que eu não vou entregar de graça as coisas, não. Beijo pra vocês, ó. Obrigada por estarem aí. É um prazer voltar a falar de análise de movimento com vocês, pela paciência. Desculpa, eu estou enferrujada, mas prometo que eu vou melhorar. E é isso. Uma boa noite. Vocês querem uma fotinha? Vamos fazer uma foto? Então vou fazer. Deixa eu ver como que faz para colocar todo mundo aqui. Olá, hein, gente. Quero todo mundo nessa foto, hein? Poxa vida, eu vou colocar até no meu Instagram. Olha, quanta gente, eu tô me sentindo até importante hoje. Oi. Meu Deus, Dio mio, abre a câmera aí. A gente indo embora. Pode ficar sem câmera também. Tá tudo bem sem câmera. O importante é que vocês estão aí. Deixa aqui, 2, 3 e... Peraí, deixa eu... Sem problema, gente. Se não tiver câmerinha, não tem problema. Só que depois aqui, que tá com... pronto. 1, 2, 3 e... Sorria! Que legal! Valeu, minha gente. Essa foto eu vou guardar com carinho. Vou colocar lá no nosso grupo, viu? Beijo para vocês. Boa noite. Deus abençoe. E vamos junto. Vamos revolucionar, né? Tchau, tchau. Valeu.